Botafogo é Castelinho de Areia. Palmeiras vai chegar. Alex Telles muda o patamar do Botafogo. Fair play financeiro será aprovado? Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo no nosso canal. Notícia do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Flamengo e Palmeiras tiveram uma hegemonia gigantesca aí no futebol brasileiro nos últimos anos. Só que muita gente com essas duas últimas atuações do Palmeiras foi um 5-0 no Cuiabá e teve a vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa, jogando muito, massacrando o Atlético Paranaense. Aí muita gente já começou a falar: ih, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. E o Palmeiras vai focar totalmente no Brasileirão, porque não tem mais a Libertadores, que foi eliminado, não tem mais a Copa do Brasil, que foi eliminado. Então o Palmeiras vai ficar só com o Brasileiro e pronto. Tá 2 pontos ou 3, eu acho que são 3 pontos do Botafogo. 3 pontos. 3 pontos do Botafogo. Agora, o Botafogo, galera, tá torrando o dinheiro. Tá torrando o dinheiro. O Botafogo foi o clube que mais investiu na janela de transferências nesse meio do ano. 231 milhões de reais. Foi o que o Botafogo investiu. Lembrando que já tinha investido muito. Já tinha investido no Almada, já tinha investido no Luiz Henrique. É um Botafogo que tá torrando. O Almada tá nessa, né? Que tá torrando o dinheiro. A pergunta que eu faço para vocês: chega agora Alex Telles, lateral, ex-Manchester United, seleção brasileira, outro jogador caríssimo que estava na Arábia Saudita. Aí, o que eu quero perguntar é: dá pra gente dizer que esse Palmeiras é favorito, Pedro, Bruno, ou esse Botafogo, a gente vai ter que começar a depositar confiança nele? Mesmo depois do que aconteceu no Brasileirão passado, que foi uma vergonha, foi um vexame, chegou a abrir 14 pontos e deixou escapar o título brasileiro. Mas, cara, agora eu já não sei se o Flamengo pode ser considerado o melhor elenco do Brasil. Porque a gente fala de um time que tem Alex Telles, tem o Igor Jesus, que está jogando muita bola, tem Luiz Henrique, tem Tiquinho Soares, tem Almada. O Botafogo não para. Tem o Alan, gente. O Alan tá na reserva. Porque o... Como é que é o nome? Me fugiu o volante que veio do Atlético Goianiense, que tá jogando muito. Marlon Freitas. O Marlon Freitas. O Alan veio como um nome de peso e tá no banco. Ou seja, esse Botafogo já tem que ser encarado como o elenco mais poderoso do Brasil, ou ainda não, na opinião de vocês? E aí eu pergunto pro Bruno e pro Pedro e depois eu tomo a palavra aqui para falar pro Mauro e pro Vamp. Eu acho que o elenco do Botafogo não deve nada para nenhum, nem pro Flamengo, nem pro Palmeiras. Time titular, aí vai do gosto de cada um, mas o Botafogo, eu não acho o time do Botafogo, nem time nem elenco, inferior a ninguém. Acho que o Botafogo é candidato ao Brasileiro, é candidato à Libertadores. Se vai ganhar é outra coisa, mas ele é um candidato real. E o elenco desse ano é bem melhor que do ano passado. Tem mais opções. Tem mais gente e acho que o time é melhor. Ano passado foi uma surpresa aquele início, né? O número de pontos que o Botafogo abriu. Eu não esperava o Botafogo brigando no ano passado. Foi uma surpresa e o time não era tão bom quanto o desse ano. Esse ano chegou muita gente, você citou vários aí. É um elenco bem diferente. Ainda tem alguns jogadores do ano passado, mas mudou bastante e tem mais opção. O Adrielson acabou de voltar, um cara que o ano passado foi bem, foi para a França, está de volta. Os volantes reserva é Tietê, o Alan e o Danilo Barbosa. Já tem 3 opções. Tiquinho Soares virou banco. Tiquinho hoje é reserva do Igor Jesus, que é um cara que chegou agora. Aí você tem, na defesa, com a chegada do Adrielson, você tem o Barbosa e o Bastos que estão jogando e tem o Adrielson. Você tem pelo menos 3 zagueiros muito bons. Para lateral esquerda ia ficar com 3 se o Cuiabano não machuca, né? Agora... Ia ficar Cuiabano... Marçal e agora o Alex Telles. Tem até o Hugo, que já jogou ano passado. Na direita, o Damian Soares está de saída, estava faltando um, foram buscar o Vitinho lá no Burnley da Inglaterra, que jogou a Premier League ano passado, caiu, estava agora na segunda divisão. Então é um elenco muito bom, não deve nada para ninguém. É candidato ao Brasileiro e é candidato também a Libertadores. O elenco do Botafogo é muito forte. Agora, Pedro, você cobre o Palmeiras, né? O Palmeiras só tem agora a Libertadores e a Copa do Brasil. Só tem agora o Brasileiro. Foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil.
é poderosíssimo. E aí eu já pergunto para você, também para o Mauro, para o Vamp, dá para a gente dizer hoje que o Palmeiras já é favorito ao título brasileiro ou não? O favorito é o Botafogo porque é o líder, mesmo estando em 2 competições aí paralelas, que o Botafogo também vai ter que focar muito na Libertadores, porque tem o São Paulo pela frente. Eu não descarto ainda não tiro o Palmeiras dessa briga pelo título, acho que o Palmeiras é favorito sim, tem essa vantagem, se é que a gente pode chamar de vantagem, um time que caiu 2 vezes nas oitavas de final na Copa do Brasil e Libertadores, mas já que saiu e pegou também 2 confrontos, né, importantes, de peso, Flamengo e Botafogo, e acabou caindo, só tem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras é fortíssimo, enquanto os outros times vão entrar em campo, o Palmeiras vai estar descansando, vai estar se recuperando, vai estar pensando já no próximo jogo, vai ganhar semanas livres, né, já que o Abel Ferreira pede tanto, né, talvez mudanças no calendário e tudo mais, ele vai ter um calendário, eu acho que ideal para trabalhar esse time vencedor, esse time que ele já vem fazendo uma manutenção do elenco já há 3, 4 anos, junto com a Leila Pereira, junto com o Anderson Barros, né? E eu não descarto, acho que o Palmeiras é sim favoritíssimo ainda ao Campeonato Brasileiro, tá junto com o Botafogo, tá junto com o Fortaleza e tá junto com o Flamengo, são os times que eu coloco entre os favoritos. Mas chama atenção sim, o Botafogo, porque você pega o elenco 2023, bom, o elenco 2024 melhorou. E tem um outro fator, até para não me estender, acho que o Bruno falou tudo sobre o elenco, que no ano passado o Botafogo também sofreu muito com os técnicos, né? Porque o Luiz Castro saiu, aí veio Bruno Lage, não deu certo, aí depois Thiago Nunes. Tentaram o Lúcio Flávio. Ali. Lúcio Flávio. Caçapa. Caçapa, Fábio Matias também, né? Já esse ano. Fábio Matias já esse ano. Arthur Jorge. Até chegar o Arthur Jorge. Então eu acho que, e hoje, até onde a gente sabe, o Arthur Jorge não corre o risco que o Botafogo correu na temporada passada de chegar um clube lá de fora e pegar ele. E Palmeiras e Botafogo é aqui, né? Logo, né? Aqui em São Paulo. Uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras está 3 pontos. Uma vitória do Palmeiras, o saldo de gol do Palmeiras é melhor. O Palmeiras, assim, a gente pegou aquela sequência, até uma sequência recente que o Palmeiras ficou 4 jogos sem vencer, né? O Palmeiras ainda assim tem a melhor defesa do campeonato, mesmo nesse momento de instabilidade. O Botafogo também perdeu jogos, né? O Botafogo tomou 3 do Cruzeiro. E o Flamengo eu tava vendo aqui. 3 do Juventude. O Flamengo eu tava vendo os últimos 10 jogos, perdeu 5. Flamengo, claro. Você pega a tabela desses times, né? Jogos pesadíssimos. O Flamengo teve o Palmeiras 3 vezes, teve Botafogo, enfim, teve altitude. Mas todo mundo teve tabela, teve vida difícil. Mas você vê, o Palmeiras, mesmo no momento de instabilidade, chama atenção esse número, né? Tem a melhor defesa ao lado do Internacional, 19 gols sofridos, e a gente ficava destacando aqui que às vezes o Palmeiras era um time que vinha levando muitos gols e tudo mais. E tem o 3º melhor ataque, me avisa aqui o Kaique Lima. O duelo Palmeiras e Botafogo é só na 36ª, na antepenúltima. Não é agora não, né? Na antepenúltima rodada. No Allianz Parque, hein? Lá no finalzinho, né? Na antepenúltima. Eu tava pensando que já era agora. Então, mas mesmo assim, qualquer tropeço... E o Flamengo tem um jogo a menos também, fica 3 pontos, né? Que é contra o Inter, se por acaso nesse jogo. E o Fortaleza, por desempenho, tem um jogo a menos. Se ele ganha esse jogo a menos, ele é líder. O Fortaleza é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Não, e o jogo a menos, ele vai... Fortaleza joga menos. Quarta que vem com o Inter. Esse jogo aí... esse jogo e o jogo é onde? No Beira-Rio. E o Flamengo também é no Beira-Rio. Ainda sem data, porque o Flamengo está nas 2 Copas, né? Até lá. Esses 4 aí mesmo. Agora, Mauro César Pereira é um Botafogo que está gastando muito dinheiro. É um Botafogo que está gastando aí 231 milhões de reais nessa janela do meio do ano. Está se reforçando muito. Ou seja, é o Textor, se a gente falou tanto, né, dessa situação do Textor, de SAF, a gente falar, será que SAF vai querer fazer um time competitivo ou quer só ganhar dinheiro? No caso do Textor, já deu para ver que é um cara que vai querer ganhar. Parece que o Textor chegou no Brasil para entornar dinheiro, porque o Lyon dele não ganha nada. O Crystal Palace dele não ganha nada. O time dele na Bélgica não ganha nada. Parece que o time que ele vai fazer para ganhar título é o Botafogo. Porque ele está investindo muito dinheiro nesse Botafogo. Muitas vezes até para fazer ponte para esses clubes que ele tem na Europa. O Almada deve ser isso. Por exemplo, deve acertar e aí ele vem para o Botafogo, mas vai embora no fim do ano. Mas pode também ir embora no fim do ano ganhando uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. Aí a pergunta que eu faço, Mauro, muito se fala sobre fair play financeiro, mas o Botafogo tem o seu dono, um cara que entorna o dinheiro.
tudo indica que o Botafogo vai se tornar aí uma dessas potências do futebol brasileiro. E detalhe, hein, que ele ainda falou sobre o Bahia. Ele falou, se nada acontecer, o Bahia vai ganhar tudo no futebol brasileiro nos próximos anos. Ou seja, temendo que o Grupo City colocasse muito dinheiro ali dentro. Isso pode elevar o nível do futebol brasileiro? Isso é bom? Ou isso, na sua opinião, é negativo por causa do fair play financeiro? Que o clube gasta mais do que ele tem, né, como receita, do que ele recebe. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque o Botafogo, olha o elenco que o Botafogo está construindo. Esse é um castelo de areia, né? A questão é quando que a onda vai bater, né? Mas é um castelo de areia. É só você olhar a receita do Botafogo e quanto... Só esses jogadores, Almada, Luiz Henrique, Vitinho e Matheus Martins... E o Jesus também, né? Só esses 4 somados de multa rescisória custaram perto de 60 milhões de euros. O Botafogo, com a receita de 300 e poucos milhões ano passado, tem condições? Óbvio que não. Aí você bota aí folha de pagamento, tudo. Agora, cada caso é um caso. O Molenbeek da Bélgica é um time pequeno. Foi para a segunda divisão, inclusive, sob a gestão do Textor. O Crystal Palace, ele não manda nada lá. Ele é sócio minoritário. Ele quer comprar o Everton para ser dono de um clube na Premier League. O Everton que está numa crise tremenda, seríssima. Até perdeu pontos na temporada passada em função dessa crise. Na França, o Lyon dele não ganha nada e ele não pode sair contratando a Deus a torto e direito, porque tem um fair play financeiro. A obrigação dele era ter vendido 100 milhões de euros em jogadores até a sexta-feira passada, dia 30. Pelo jeito, não alcançou essa marca. Então, na próxima janela, isso deve ter, ou até lá, deve ter consequências. Corre o risco o Lyon de ser punido, porque você tem que justificar os seus investimentos. Como aqui não existe é um mercado desregulamentado, ele vai contratando o jogador e vai colocando. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha com investidores, então ele precisa mostrar resultados para que a máquina possa girar, com a perspectiva de valorização dos jogadores. É um outro cenário. É diferente do Ronaldo no Cruzeiro, que era uma coisa mais para sanear o clube e depois vender, como ele acabou fazendo. São modelos diferentes, né? E no caso específico do Botafogo, hoje, esse ano, ele está no momento assim, que investe tudo no Botafogo, tenta fazer negócio lá na frente, mas até agora não conseguiu. O Adrielson voltou. Foi para onde? Para o clube dele e voltou. Ele não colocou a venda do Adrielson? Não. Ele mandou para o mesmo clube, outro clube que é do grupo dele, da Eagle, e retornou. O Lucas Perry ficou, jogando, ok. O Jefinho bateu e voltou. Para o Molenbeek foram vários, até o Segovinha. Foram, voltaram, foi um monte. O Carlos Alberto foi também, saiu, voltou agora. Até fez gol já, jogou em algumas partidas. E assim vai. Mas é aquela coisa que eu falo. É uma SAF, é um negócio. O Botafogo hoje é parte dos negócios de um homem, de um empresário. É isso. Então ele vai manejar essas peças de acordo com a sua estratégia de negócio. É legal, é perfeito, ninguém está dizendo que está errado. Está errado. É possível fazer assim. Em outros mercados, mesmo com o fair play financeiro, existem pontos que são discutidos, né? Eventuais dribles são tentados ou dados no fair play financeiro. Aqui não tem isso. Então é uma situação diferente. Agora, é um castelo de areia, porque o clube não tem estrutura financeira para suportar investimentos dessa magnitude. Com um agravante. Você pega um jogo como o de sábado, mais um, Botafogo e Fortaleza, líder contra vice-líder, vale a ponta da tabela, e o Botafogo recupera essa posição. E você não tem um estádio lotado. Menos de 30 mil ingressos vendidos, pouco mais de 32 mil pessoas no estádio. Temos aí uma lista dos 20 times da Série A e quem contratou, quem foi contratado por esses times nessa janela. Me chama a atenção, por exemplo, o Palmeiras, que o Facincani fala o tempo inteiro que precisa contratar, tem só 3 contratações ali. Embora sejam 3 contratações boas, Sim, né? 3 bons nomes, Anderson, porém, né? Maurício e Cabem o outras Giai. posições. O time que menos contratou, O Bahia Cuiabá. também precisava contratar. E cadê o Bahia? Tá com 2 contratações. O Fortaleza tem 2, o Cuiabá tem uma contratação só. O Cuiabá que tá precisando sair da zona de rebaixamento, né? O Atlético Goianiense foi o time que mais contratou, 8. Isso se explica Por que pelo que fato está de caindo? o time estar na zona de rebaixamento, está tentando se virar e conseguir sair dessa zona, né? E o Botafogo, com 8 contratações também, traz gente de muito nome. Thiago Almada, jogador de seleção. Campeão do mundo. Campeão do mundo pela Argentina. Matheus Martins. Vem do banco voando. Matou o Flamengo. E o revelado Palmeiras. pelo Fluminense. E o Palmeiras. Vitinho.
Ainda não jogou. que estava na Premier League, né? Inglaterra, O Vitinho. Burnley. Lateral, né? Lateral. Igor Jesus, que tá jogando e voando aí, Arrebentando. fazendo gol. Né? Que hoje é o titular no lugar do Isso. Tiquinho. O Alan que só não é titular porque o Gregor e o Marlon Freitas estão jogando demais. Mas o Alan passaram de futebol italiano e tudo Sim, mais. é o Alan do Napoli, não esse do Flamengo, né? O do Napoli, do Vasco. O Adrielson que volta ao Botafogo. Sim, destaque no ano passado. O Largo do Arouche ali que... Não, era hoje. Quem é esse? Veio do Lyon. Eu não conheço. Onde Esse que ele eu também vem? não conheço. Tá no Lyon. Mas E qual o- é a nacionalidade desse cara? O Elaroche é francês. Você tem certeza? Tenho quase. Depois os caras vão falar Não, que não. a gente Ele acabou de falar que tem informação quase errada. certeza. Aí ele assiste todos os Elaroche jogos. não, Você é o Enzo do assisto, programa. não. Você tem que dar essas informações Tem corretinhas. streaming, não sei o quê, paga Exterminado, internet, não, tem... não dou audiência pros Mas ele é francês. Você não precisa nem procurar, porque eu sei, porque eu acompanho futebol francês. Impressionante, tá vendo? Você Na verdade, ele é salvando a gente. franco-marroquino. Ele é Não, na verdade é franco-marroquino. francês. Ele Não tem tem- nada de marroquino, franco é. marroquino. Jogava onde? Lyon. Todo mundo sabe, Lyon. Lyon, no time do Textor. Acabei de falar. E o Alex Telles. E o Alex Telles. Que foi privatizado, né? As teles foram todas privatizadas e ele. Que é o jogador que todo mundo estava atrás. Sobani, quem se reforçou melhor? Eu acho que eu já dei a dica. Ah, pra mim o Botafogo. E bem mesmo, né? Pra mim o Botafogo. Porque você pega o Flamengo, você pegou, legal, pegou o Michael. Pegou o Alexandre, beleza. Agora o Plata é um ponto de interrogação. Esse Alcaraz também. Já foi expulso. Pra mim também. Então, de fato, o Flamengo pegou 2 jogadores. Mas se você vai falar assim, pô, mas olha o elenco do Flamengo. Não precisaria de tanto assim. Eu acho que o Flamengo tem que começar a ficar esperto, porque o Botafogo está reforçando o elenco de um jeito que daqui a pouco ele vai estar batendo de frente com o Flamengo. Já bate, só. É, mas é que não tem lá no Botafogo uma estrela tipo Arrascaeta, De La Cruz. Mas o Almada não Gerson, pode ser essa estrela? Pedro. Não, acho que não. Almada ainda não jogou no Botafogo. Luiz É, Henrique. exatamente. Fala bem a verdade. O Luiz Henrique Luiz é mais Henrique, importante beleza. que o Luiz Almada. citou um. O Júnior Santos tá lesionado. Tá lesionado. O Eduardo, Eduardo. também. O Eduardo tá lá já faz umas 2, 3 temporadas, é um jogador de ótimo nível, mas não é estrela de primeira grandeza. Entendeu? Então eu acho que nesse momento ainda não bate. Cara, o Igor E não Jesus, adianta o Landim vir com essa choradeira de fair play, etc e tal, porque se o fair play de fato fosse levado a sério, aí eu vou discutir com o Bruno, que eu sei que ele vai ficar bravo comigo. O Flamengo tem muito mais torcida que o Botafogo. Então ele sempre vai ter vantagem. O Rodolfo Então não Landim pode. Então não existe fair play. reclamar de que tem gente É. gastando mais dinheiro do Não, que porque o ele fair é uma play, brincadeira. a gente né, até cara? discutiu outro dia esse negócio aqui, ó, e eu procurei me aprofundar um pouco mais. O fair play é o seguinte: você não pode gastar mais do que você arrecada. O Flamengo, naturalmente, vai arrecadar mais que todo mundo. Então O não tem Flamengo fair arrecada play. mais de bilhão. Não tem fair play aí nenhum. Porque ele tem a torcida maior. Sim. Por ter a torcida maior, ele tem mais renda, ele tem mais dinheiro em placa de publicidade, televisão, Sim. Patrocínio na camisa. patrocínio na camisa, patrocínio no CT. Então não tem fair play nenhum aí. Você tem que dar igualdade pra todo mundo. Fair play o que significa? Um jogo limpo. Todos têm que ter a mesma igualdade. Quem for mais competente, ganha o jogo. Então não adianta reclamar, porque como é que o Botafogo consegue gastar tanto se ele não arrecada a mesma coisa? Porque o Textor é dono do Botafogo e ele tirou dinheiro de uma empresa dele lá e colocou aqui. Ah, mas o Botafogo não faz dinheiro. Paciência, a empresa é dele, pô. Faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Ah, mas como é? Ah, ele vai batizar o vestiário do Botafogo com o nome da mãe dele e vai colocar 40 milhões de euros lá dentro. Esse é o valor do patrocínio. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Desde que seja um dinheiro lícito. Claro. isso Desde é que muito seja um importante. dinheiro lícito. Isso é Isso é muito importante. Então, não adianta reclamar. Ótimo assim, que não haja esse tipo de problema, entendeu? Botafogo não pode gastar mais, sei lá, Botafogo arrecadou 400 milhões. 400 milhões. Vai contratar um cara que nem o Almada. O Almada. Ele não ganha. Mas isso é ótimo pro nosso futebol, gente. Isso é ótimo pro nosso futebol. O Flamengo vai lá e contrata o De La Cruz. O Botafogo pega o Almada. O São Paulo contrata o Rames Rodrigues. Não tem que ter esse negócio, não, cara. Não tem que ter. Palmeiras pega o Lázaro. O Flamengo. Opa! Não, Entendeu? essa questão de fair play financeiro, você pode entender como teto de gastos, por um lado. Você pode entender como discutir sempre a origem do dinheiro. Eu acho que Essa é mais isso é determinante. o mais importante. Porque, gente, na história do futebol, isso vai ser sempre foi assim, vai ser assim para sempre. Sempre vai haver clubes que
arrecadam mais do que outros, por várias razões. Evidente. Os donos são mais ricos, tem mais torcida, tem isso. Então você vai ver isso. Qualquer esporte tem o que qualquer esporte, isso não vai mudar nunca. Não, então, o que se faz às vezes para equilibrar, desculpa, Bruno, para equilibrar um pouco a gastança é, por exemplo, o que a NBA faz com o teto de teto salarial. É teto salarial, né? É o tal do salary cap. Isso. Mas que eles estouram o tempo inteiro. A Fórmula 1 fez isso. Não é proibido você gastar mais. Só que você vai pagar uma multa. Então se o seu teto é 100 milhões e você gastou 150, você vai pagar $2,50 por dólar a mais que você gastou. Mas você pode gastar. Você pode gastar. Fala, E ele sabe que esse dinheiro vai voltar muito mais. Vai voltar, o Lakers, por exemplo. Muito mais. Gasta muito isso mais, daí com o pé nas muito mais. costas, sorrindo. O que eu acho só é que, Entendeu? assim, existem questões que devem ser analisadas. Citamos a NBA. A NBA é uma liga que gere franquias que têm donos. Todos os times têm um dono. Ou um grupo de acionistas. São empresas. Campeonato Brasileiro. Todos os times têm donos? Não. Não tem. Todos os times não têm donos. Estamos falando de um Botafogo como um exemplo e outros são SAF e pouco importa. O Flamengo não é uma SAF. Então, o 1 bilhão que o Flamengo diz que arrecada, ele comprova com patrocínios, com a origem desse dinheiro. Seja camisa, venda de jogadores, bilheteria e tal. Por isso que quando você fala balanço, da origem do dinheiro, Exato. aí eu acho que é o grande ponto. O Botafogo comprova a origem desse dinheiro Exatamente. com o Textor. Pra você Textor, evitar exato. que o time lave dinheiro. E esse Porque é se o ele ponto. comprova a origem Esse é o desse ponto. dinheiro, Acabou. ele tirou o dinheiro da empresa Se ele quis A, tirar do colocou bolso. na B, tirou o dinheiro da B, botou na C, da C Quero ter botou na D, que prejuízo. tem logo. Existe sempre, como a gente sempre fala aqui, eu pelo menos penso assim, o risco, no caso desses clubes que viraram propriedade de alguém, desse mesmo Textor, amanhã resolver gastar com outra coisa. Quero brincar de outra coisa, quero vou gastar Fórmula 1. com o time da Fórmula Bélgica. 1. Fórmula 1. É isso. E larga isso. o Botafogo à míngua, ou vende o Botafogo. E ele pode assumir o prejuízo justificando Cara, o quando- retorno esportivo. quando um Tá tudo clube certo, se- né? Ele fala, o clube eu não é ganhei vendido, dinheiro, mas eu fui campeão. Quando o Pra clube mim é ven- vale isso. Quando o clube é vendido, ele passa a estar sujeito aos humores de quem comprou. É assim. Isso sempre, esse é um risco que você sempre vai correr. Sim, sim. E quando você elege um novo presidente, Também. você também corre o risco de ter um por idiota na presidência, O Flamengo, que acontece perdão, com o quase Corinthians todos os acabou de eleger o Augusto Melo. Perfeito. É um risco tão grande O quanto. que aconteceu com o Corinthians? Só piorou. Só piorou. Quem mais ali, o Facinca, você te chama a atenção dessas contratações todas que a gente teve? Me chama a atenção a quantidade vamos lá. de jogadores estrangeiros, cara. Putz. A desvalorização da moeda, né, Flavinho? Mas é também a escassez de jogador no Brasil. Mas viu? qualquer um tá saindo hoje, Flavinho. Qualquer um. Não tem tanta peça de reposição assim. Brasileiros, É. você disse. Qualquer um tá saindo. Entendeu? Todo mundo tá. Veja a quantidade de jogadores brasileiros que atuam fora do país. É o país que mais cede jogador ou jogadores pro planeta, é o Brasil. Então chega uma hora que você tem que contratar. Até porque os que ficam aqui, às vezes a qualidade técnica deles não é tão boa. Então o que você vai fazer? Pô, eu vou buscar o Almada. Eu vou contratar o Dela Cruz. Eu vou trazer o Giai. Lautaro Dias. Botar o Lautaro Dias. Entendeu? Então, você repatria o Thiago Silva. Entende? Por isso que eu acho super legal, cara. Pô, imagina. Não vamos limitar isso, não. Porque nós queremos o quê? Ficar assistindo pela televisão, chupando o dedo, vendo o europeu fazer campeonato e todo mundo babando pra eles, inclusive nós, de jeito nenhum. Não tem que fazer isso coisa nenhuma. Não tem que ter teto, não tem que ter nada. Tem que comprovar a origem do dinheiro. Botafogo 2, Fortaleza 0, lances na tela, para depois a gente emendar com a rodada da Série B, com esse empate decepcionante do Santos em casa também. 2-0, 2 gols do Igor Jesus. Não, e ninguém mais fala do Tiquinho, né? Ele entra, tal, legal, todo mundo vibra, é importante quando é. Mas o cara tá. Do segundo gol? Olha, a única coisa ruim desse jogo, pra mim, decepcionante, é o público. 32 mil pessoas. O Botafogo, perdão, tá merecendo mais gente. Não, mas eu acho que tava cheio, Flavinho. Deu 32 mil. Mas é o Hilton Santos, acho Cabe que é mais ou menos 45 isso. mil pessoas, quase 50. Deixa eu ver. Mas de qualquer maneira, mais gente. o Botafogo merece mais gente. O Botafogo. Ô Flavinho, Fala, não quer gostei saber? do Fortaleza. Eu acho assim, meus aplausos pro trabalho do Fortaleza, mas Nesse jogo. tô analisando o jogo. Já não tinha feito um grande jogo contra o Corinthians, né? E aí achou aquele resultado com o Pikachu.
É que o Corinthians perdeu muitos gols naquela oportunidade. E contra o Botafogo, um time que passou 45 mil pessoas. Contra o Botafogo, um time que passou a maior parte do tempo só ali na defesa, esperando o contragolpe que não existiu. Então, achei que faltou repertório para a equipe do Fortaleza. Quem quer ser campeão precisa, num determinado momento do jogo, apresentar algo diferente. E contra o Botafogo é o seguinte: se você não encarar o Botafogo aí, você vai perder. A única chance de tentar alguma coisa é atacar o Botafogo. Agora, o Fortaleza tem muito crédito. Vinha de 9 vitórias seguidas. Certeza. Em algum momento vai jogar mal. Então, mas esse é o jogo que não pode jogar Esse jogo precisava... Porque esse é o jogo que, se você vence o Botafogo, você já cria uma confusão danada pro Botafogo. Né? Você amplia aí a diferença. E o Fortaleza tem um jogo a menos ainda, certo? Sim. Ou seja, ele ainda depende só de si para ser campeão. Sim, ele ficaria um ponto ganhando e fica um ponto à frente do Botafogo. Jogo, né? Ele fica um ponto à frente. É só uma observação. A campanha é maravilhosa, mas contra o Botafogo, esse pra mim era o jogo pra falar, opa, concordo com você. Fortaleza tá aqui, gente. Esse é o jogo pra você ganhar e falar assim, ó, eu tô nessa pra ganhar o título. Isso aí. Entendeu? E quem fez isso foi o Botafogo. Assim, não, aqui você não vai ganhar, não. Aqui quem vai ganhar sou eu. O Botafogo passou a mensagem pro mercado de que eu quero ganhar esse campeonato. E outra coisa, o Arthur Jorge não poupou ninguém. Não, jogou todo mundo. Jogou todo mundo. E ele falou, vai jogar todo mundo. Claro. Vai jogar, tá certo. É óbvio, tem um elenco, contratou um monte de gente. Se der um problema, tem outro pra entrar. Eu gostaria muito que o Carille conversasse com ele. Entendeu? Por quê? Porque pelo menos ele ia treinar, né, meu? O Carille tá no bico do corvo lá, hein? Falaremos disso exatamente agora. Imagina se o Botafogo pudesse contar hoje com o Júnior Santos, com o Eduardo. Não, o Botafogo jogou muito bem essa partida. Os números... O Botafogo teve 61% de posse de bola. Você vai dizer, não interessa. É verdade. Mas você tem que analisar o quê? Foram 21 chutes a gol. Sim. Então foi posse de bola. O dobro. Entendeu? O dobro. Foi produtivo. Foi posse de bola pra ganhar o jogo. 9, se não tô enganado. 9, né? Então, quer dizer... O gol 7-1. O gol 7-1. 7-1. Quer dizer, o Botafogo, ele teve posse de bola, ele soube o que fazer com a bola, ele agrediu o adversário, fez 2 gols, ganhou e passou a mensagem pro mercado. Eu quero ganhar esse campeonato. Deixou a peteca cair 1 segundo. Não. O nível de... Lembrou até a Premier League que os caras do primeiro ao último instante naquela batida incrível, né? Agora, também tem o detalhe do elenco, né? Não dá pra comparar. Há uma diferença. Por isso que o trabalho do Voivoda tem que ser muito aplaudido. Porque jogador por jogador, há uma diferença. Tem diferença. Clara. Uma grande diferença. O Fortaleza é muito forte coletivamente. O Botafogo é o time que mais investiu agora. Sim. O Botafogo gastou 60 milhões de euros. É o time que mais investiu foi o Botafogo. Acho que agora, com o Flamengo contratando esses jogadores aí, deve passar o Botafogo. Mas o Botafogo tá investindo, né? Não, continua o Botafogo, você tem razão. Investimento gera título, mas tem alguns que não entendem. E outra coisa, é uma mensagem subliminar para quem, Flávio? E o Botafogo joga muito parecido, pra gente fazer a comparação portuguesa, né? Com o começo do Abel no Palmeiras. Muito eficiente. Eu sempre lembro do Palmeiras. Sim, porque foram coisas boas. E o Botafogo faz uma coisa que é extremamente agradável. Compete, agride, é eficiente. Não joga com frescura. Bom, pessoal, a gente vê aqui que, assim como muitos componentes da mídia Fla Press têm dificuldade de botar o Botafogo como o melhor elenco do Brasil, vemos alguns que têm coragem de bater no peito e falar. Principalmente aqueles que estão revoltados já com o Flamengo, né? E aí, para soltar aquela raiva, eles botam o Botafogo como o melhor elenco para dar um tapa na cara da diretoria do Flamengo, porque eles estão muito bolados com isso. Muito revoltados com o amadorismo real, amadorismo comprovado da diretoria rubro-negra. Mas, de resto, eles meio que relutam ainda em botar o Botafogo como melhor elenco. E a mídia SP fica mais doida ainda, né? Porque se o Botafogo for o melhor elenco, o Palmeiras é o terceiro melhor elenco só, com 2 cariocas à frente dos paulistas. Aí os caras ficam malucos mesmo, os caras ficam doidos. O Botafogo é sim o melhor elenco. Diferente do Flamengo aí, que eu sempre citei as lacunas do Flamengo, como a lateral direita, que não tem nenhum nem outro, nem o titular nem o reserva, os dois são ruins. O primeiro volante, o Pulgar, não tem reserva, sempre avisa um zagueiro de volante. Você bota o Alan, que o Flamengo odeia. A Arrascaeta não tem reserva até hoje. Pedro tem Gabigol, que fez 2 gols nos últimos 12 meses, um de pênalti, um embaixo da trave. E tem o Carlinhos, que é o Bagrinhos,
Segundo a própria torcida do Flamengo, se refere a ele desse jeito. Veio do Nova Iguaçu, não tem nenhuma bagagem, time grande, não é um centroavante que passa confiança. Então, a gente vê que os próprios flamenguistas, eles, na hora que perdem os jogos e vão criticar, eles mostram as lacunas do elenco com as suas críticas. Pedro agora se machucou na seleção brasileira. A seleção ele se machucou, o joelho vai ficar fora aí uns 10 meses, eu acho. Não volta esse ano mais. E aí, quem será o centroavante do Flamengo agora? Janela fechou. Quem será o novo centroavante do Flamengo? Cadê o elenco? Se o elenco é tão brabo assim, o elenco do Flamengo, deveria ter um reserva à altura do Pedro. Ah, mesmo nível? Lógico que não. O Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. Mas deveria ter um reserva num nível bom, pelo menos. O Botafogo tem o Igor Jesus e o Tiquinho. Agora, quem é o reserva do Pedro? 2 caras que não fazem gol. Então, o Botafogo é sim o melhor elenco, só que eles vão lutar para admitir isso. Ah, só porque eu esquecendo, o Maurinho, ele gosta muito de falar que é um castelinho de areia porque o Botafogo não tem receita suficiente para ir. O Corinthians, o Inter, o Cruzeiro, vários times investiram muito mais do que as suas receitas comportam, e ninguém tá falando deles, né? O Botafogo investiu mais do que suas receitas comportam porque ele tem um dono, e esse dono tem um dinheiro para investir, para lá na frente ele recuperar esse dinheiro com venda de jogadores, jogos da base vendidos para a Europa, etc. Name rights vendido, quando valorizar o time com títulos e tal, você vende muito mais caro o name rights do estádio. E outra, Maurinho, você fala que é um castelinho de areia, isso não vai sustentar porque a receita do Botafogo hoje de tanto, dane-se. O Palmeiras e o Flamengo, que tem receitas quase bilionárias, o Flamengo bilionárias, não foram sempre times com receitas bilionárias. A receita ela foi crescendo gradativamente ano após ano. O Botafogo vai ser igualzinho. Daqui a 10 anos, você vai olhar para o Botafogo, ver as receitas, vai ver valores estratosféricos, valores gigantescos. E esse é o motivo do investimento hoje do Textor no Botafogo, tá? É crescer o Botafogo, alavancar o crescimento, acelerar o crescimento, para daqui a alguns anos o faturamento ser absurdamente maior do que é hoje, tá? Chora mais. Bom, pessoal, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Um vídeo iniciando o dia para vocês. Bom dia quem está assistindo. Esse vídeo, quem pegar de início, né, assim que lançar, vai ver que ele entrou às 6 e pouca da manhã. Para quem está entrando aí, começando o dia. E é isso aí, pessoal. Bom dia para vocês todos. Bom trabalho a todos. Eu sou o Rafael. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no Notícias do Fogão, o canal de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo.